Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Esse vídeo ele será bem rápido, curto. O intuito dele é apresentar para vocês um tipo de ligação química que ocorre entre os átomos, que é chamada ligação química iônica. E neste exemplo, a prof vai usar para vocês o sal de cozinha, que é o nome comum do sal que a gente tem em casa. O nome químico dele é NaCl, Na do sódio, Cl do cloro. Então, nós vamos ver como que esses átomos eles se combinam entre si. Então, como é que nós vamos representar a ligação? Vamos fazer o desenho do átomo. Vocês vão olhar o átomo de sódio na tabela periódica, ou de cloro na tabela periódica, e vão perceber que o sódio tem camada K, L e M. As bolinhas representam a quantidade de elétrons em cada camada. O átomo de cloro, a mesma coisa. Para se tornar estável, o átomo de sódio ele precisa perder um elétron. Quando ele perder esse elétron da última camada, a camada de valência dele vai passar a ser a camada L, então camada K, L e M. A M não vai mais existir, ele vai perder esse elétron. Então ele vai se tornar estável porque a camada L vai atingir 8 elétrons. Os átomos se tornam estáveis quando a última camada eletrônica dele atinge a configuração eletrônica de K2 e nas outras camadas 8 ou 18 elétrons. Então, sempre vocês vão trabalhar para que os átomos percam essa última camada eletrônica. Esse átomo do cloro, ele precisa completar a última camada eletrônica. Então, o que é mais fácil? O sódio perder um elétron ou o cloro perder 7 elétrons? É mais fácil que o sódio perca só um, né? Então, o sódio vai doar um elétron para o cloro, que fica representado aqui à direita. O sódio doou um elétron, esse um elétron agora passa a fazer parte do cloro. Então, eu vou contar 3, 4, 5, 6, 7, mais um que ele ganhou do cloro, do sódio, 8. Ele se tornou estável com 8 elétrons na última camada. O sódio doou elétron, então ele doou carga negativa, ele pagou uma conta, ele vai ficar com um sinalzinho de mais, positivo. O cloro ganhou um elétron, então é um boleto que chegou para pagar, ele fica negativo, sinal de menos. Vamos sempre representar dessa forma, primeiro o cátion, depois o ânion. Na, que é o símbolo do elemento, e quantos elétrons ele perdeu. Ele perdeu um, então vai um sinal de mais. Se ele tivesse perdido 2 ou 3, iria o sinal de mais 2, mais 3, mais 4, assim, quantos ele for perder. E o cloro recebeu quantos? 1, Cl menos. Junta os dois, NaCl, outra forma de representar, cloreto de sódio. Outra forma de fazer a representação, igual ao slide anterior, é essa daqui mais simplificada. Vocês podem optar ou pela outra com todas as camadas eletrônicas, ou por essa daqui. Então, vai colocar Na no núcleo, o símbolo do elemento, para que a prof saiba qual elemento vocês estão representando, e a última camada eletrônica, que é a camada de valência. Então, o sódio doou um elétron para o cloro vai ficar com 3, 4, 5, 6, 7, que já era dele, mais um que ele ganhou do sódio, 8. Então, o cloro se torna estável com 8 elétrons na última camada. O Na, que perdeu um elétron, fica mais, esse é o cátion, e o cloro, que ganhou um elétron, fica menos. Esse é o ânion. E a fórmula do composto iônico NaCl. Importante. As ligações do tipo iônica, elas sempre vão ocorrer dessa forma, quando os átomos ganham ou perdem elétrons para se tornarem estáveis. Vocês vão sempre pensar qual dos dois está mais fácil para ganhar ou mais fácil para perder elétrons. Voltando aqui no exemplo anterior, aqui é mais fácil o sódio perder 1 do que o cloro perder 7. Então, é isso que vocês vão pensar na hora de montar a ligação química de vocês. Formam-se íons. O átomo que doa elétrons chama-se cátion. Então, ele fica com carga positiva, ele perdeu elétrons. E o átomo que recebe elétrons, que recebeu uma conta para pagar, chama-se ânion, fica negativo. O resultado da ligação são compostos iônicos, como, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. A ligação química do tipo iônica ela é muito comum, então ela ocorre o tempo todo. Portanto, agora chegou a hora da atividade. Vocês vão representar, conforme o exemplo que a prof explicou anteriormente, essas outras ligações